8h34. Agora aqui no Manhã Bandeirantes nós vamos falar sobre um lançamento que acontece hoje do livro Brasil e Mundo Árabe, Negócios, Marketing e Diplomacia Econômica Ampliada. Será lançado hoje às 6 horas e nós vamos conversar agora com o autor do livro, Rubem Sanum, que está aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Tudo bem com o senhor? Obrigado por aceitar o convite. Bom dia. Bom dia, obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom, o senhor tem uma longa experiência na relação entre o Brasil e os países que formam a Liga Árabe. E nesse livro tenta trazer algumas dicas para que as pessoas possam realizar essa internacionalização dos negócios. Qual que é o objetivo do senhor com esse livro? Olha, o livro ele foi escrito justamente para passar um pouco da experiência como caminhos para serem adotados para quem está pensando em ter relações com os países árabes. Sejam relações de negócios, de estudos, de trabalho, sociais, e aí utilizando cases mesmo, dessas experiências da minha jornada com essa relação. Ele tem esse propósito, é um propósito de discutir, levantar a bola para os brasileiros perceberem a importância que os países árabes têm para o Brasil. Você sabe que hoje os países árabes no seu conjunto, que são 22, eles representam o terceiro mercado brasileiro. O Brasil só vende mais para a China e para os Estados Unidos. E então é para discutir um pouco isso, levantar essa discussão e ver como é que nós podemos ter mais oportunidades, porque elas têm muita oportunidade. Hoje em dia, nós concentramos os negócios com os árabes nas commodities. Então, nós temos tudo para ter produto agregado com os árabes. E eles gostam muito do Brasil, gostam muito dos produtos brasileiros, mas nós temos que trabalhar isso, temos que criar a imagem Brasil, temos que saber como nos relacionar com eles, porque tem lá as suas peculiaridades. Tá? E nós temos aqui uma força tremenda que é a população árabe no Brasil. E nós temos hoje 12 milhões de árabes brasileiros, ou brasileiros árabes, né, de descendência árabe. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem nessa relação com o mundo árabe? Olha, você tem... os erros são principalmente comportamentais, né? A gente não respeitar exatamente a cultura dos países árabes e da forma como eles se relacionam. Por exemplo, se você chega numa reunião de negócios e você não se preocupou em entender quem vai estar nessa reunião, então se você chega com um nível hierárquico diferente daquele que vai te receber, isso dá uma complicada. Eles não gostam disso. Então é assim, se vai um diretor, se um diretor vai te receber, então tem um diretor para fazer essa relação. Sabe, eles prezam muito por isso. Se você chega numa forma muito objetiva, querendo vender o seu produto de uma forma muito explícita, muito prática, muito explícita, ele para e fala assim, espera só um pouquinho, deixa eu entender um pouco. Você está bem? Você chegou bem aqui? Como é que você mora onde exatamente? Como é que é a sua família? Ele vai... Por quê? Porque eles têm na confiança uma base para negócio e para relacionamento. Se eles se você não conquistá-los em termos de confiança, eles não fazem negócio. Então, esse é um erro comum. O brasileiro ou outros países, não só o brasileiro, vai achando que vai vender na primeira visita, que vai fazer grandes negócios sem negociar muito em termos de valores, não. É muito difícil você vender na primeira visita. E se eles perceberem que você está lá de forma oportunista, porque você está com problema no seu mercado, então você foi lá para vender o que está sobrando e tal, eles não compram, porque eles querem uma parceria fiel. Eles querem um fornecedor para muito tempo, que eles possam confiar, que ele sabe que se der algum problema ele vai ter com quem conversar. Então tudo isso é muito característico de erros que são feitos, porque os países não estão muito acostumados com isso, então não seguem exatamente esta mesma linha.
O senhor falou que hoje é o terceiro mercado para o Brasil, né? O mundo árabe, os países, os mais de 20 países que compõem a Liga Árabe. Isso sempre foi assim? O senhor que acompanha há tanto tempo, vem crescendo essa relação entre Brasil e o mundo árabe? Muito, muito. Isso não sempre foi assim, não. Nós éramos o quinto, os árabes eram o quinto maior mercado em 2017. Eu acho que virou em 2018 para terceiro. Sabe? Não era assim, não. Quer dizer, e sempre foi. Na verdade, teve um grande impulso de 2003 para cá, tá? Onde foi crescendo muito rapidamente e muito consistentemente. Essa virada de terceiro para quinto, e foi rapidamente passou o quarto e chegou em quinto, foi em 2018. Agora eu tenho. Foi em 2018. Agora, por exemplo, nós batemos recorde em 2023, em 2022 também. Em 2023, cresceu o comércio com os árabes 22%, tá? O que é muito mais do que o Brasil cresceu com o mundo. E o superávit comercial com os árabes sustenta grande parte do superávit comercial do Brasil no total. Então por isso que eu coloco até no livro, o livro tem um capítulo que é Olhando para o Futuro, que tem um potencial imenso ainda a conquistar. Tá? Então você vê que cresce e cresce consistentemente. Tá? Mas para isso tem que manter essa confiança, tem que manter o relacionamento, que são coisas fundamentais. E o senhor acredita que esse boom aí no crescimento nos últimos anos está atrelado a algo específico ou é mesmo o brasileiro abrindo os olhos para esse mercado que é tão interessante e que às vezes ficava esquecido para os brasileiros? Olha, você tem as duas coisas. Por um lado, você tem uma receptividade ao Brasil forte, né? Até por confiança mesmo, por confiar no governo brasileiro, confiar nos brasileiros. E isso faz com que, mesmo que a gente tenha um valor, às vezes um preço um pouco maior do que os concorrentes, eles prefiram comprar do Brasil porque eles confiam e que o Brasil cumpre o que faz, tem um relacionamento bom. E o brasileiro, aos poucos, vai percebendo isso. E nós temos uma força, na verdade, que é importantíssima, que é o halal. O halal é a forma de produzir o alimento, tá? Que é regido pela religião islâmica. Então, eles só compram se o alimento tiver a certificação halal. E o Brasil é especialista em halal, e eles veem isso. Nós somos o maior exportador de proteína halal do mundo. Tá? Então, e eles veem isso, e isso nós estamos, aos poucos, mas tem muito a fazer, aos poucos abrindo isso para outros produtos, não só proteína, também para cosméticos. Você tem hoje, nós vamos discutir, inclusive no lançamento, o turismo halal, que precisa, para se atrair turista árabe, islâmico, para o seu país. Cite uma regra, por favor, do turismo halal. Olha, o turismo halal, você tem que ter. Primeiro que você tem que ter, por exemplo, você tem que ter disponibilidade de restaurantes que sirvam alimento halal, o que você tem que ter hotéis que sirvam alimento halal, a próprio tratamento todo ambiental e comportamental dos serviços, das pessoas que prestam serviço nos hotéis, precisam estar treinados para receber o islâmico, porque senão ele não se identifica. Tá? Então, por exemplo, o Brasil, isso nós temos um problema, nós não temos restaurante halal. Onde é que você acha um restaurante com comida halal? Apesar de ser o maior produtor, para fora, para dentro nós não temos isso. Tem um programa agora da Secretaria de Turismo trabalhando nisso, com certificadoras halal, trabalhando nisso. Acho que a Fanbras está fazendo isso, e isso nós vamos discutir hoje no lançamento. Trabalhando um programa de qualificação e treinamento para receber o turista islâmico. Essa é uma regra importante, porque quando eu falo ter comida halal, não é só ter a comida que foi lá abatido, gado e tal, de forma halal. Não, é que a cozinha seja halal. Ela não pode ter aquela contaminação cruzada que fala. Tá? Se você usa uma faca que você usou numa carne que não é halal, depois numa carne halal, não adianta nada, porque tem a contaminação cruzada. Tá? Se você usa, naquela cozinha, você temperou uma carne de porco, também não pode, porque eles não aceitam a carne de porco.
Então, então tem regras muito rígidas, tá? E onde eles colocam, eles vêm no país verificar se essas regras estão sendo seguidas. Pelo que o senhor está falando, então, a possibilidade de negócios entre o Brasil e a comunidade árabe poderia ser muito maior, né, se a gente compreendesse todas essas regras, esses princípios árabes. Né? Sim, sim. E regras desse tipo, mas também regras do que eu falei em termos de convivência, né, de relacionamento, sabe? Essa de você ganhar confiança, sabendo da família, perguntando da família. Eles têm muito isso para atender a confiança. O olho no olho, sabe? Nós temos exemplos disso. Nós tivemos o caso da carne fraca. Lembra disso? Na carne fraca, eles estavam cortando as compras do Brasil. Aí, o que o Brasil fez? Nós fomos com o ministro da Agricultura lá conversar com as autoridades árabes, mostrando o que realmente tinha acontecido e tal. O que aconteceu? Eles passaram a comprar mais do Brasil, em vez de cortar, porque eles passaram a confiar mais. É esse, sabe, olho no olho, essa relação mais menos objetiva, do jeito que eu falei, uma coisa mais paulatina. Então, nós temos muito a crescer, muito. O potencial é imenso. Eu diria para você que, sabe, a gente tem todo o campo, por exemplo, de produto com valor agregado, que a gente explora muito pouco, e de outros produtos que não só alimentos. Né? Hoje, nós estamos muito no alimento, por quê? Porque eles têm lá um desafio que é a segurança alimentar. Tá? E o Brasil garante uma segurança alimentar para eles. Tá? Garantiu na pandemia, isso fez muita diferença. Porque o Brasil não parou de exportar durante a pandemia. E isso fez muita diferença para eles, porque eles ficaram muito preocupados. Tá? Então, mas nós estamos ainda no alimento, nós estamos ainda com produtos commodities. Nós temos muito a ir para os outros mercados. Agora, como você falou, e até no livro tem um capítulo especial, é a importância do conhecimento e da informação. Se a gente não conhecer bem, não tiver informação segura, correta, sabe, a gente não se dá bem nesse mercado. E da mesma forma, se a gente também não passar informação para eles. Tá? Porque nós temos um problema de desconhecimento entre os dois mundos. Tá? Isso é uma coisa que, à medida que vai sendo sanada, você vai ganhando espaço. Eles também conhecem pouco o nosso jeito de fazer negócio. Eles também conhecem pouco o nosso jeito. E o alimento, então, é o que o Brasil mais exporta para o mundo árabe hoje? Isso, cerca de 70% da exportação são alimentos. E o senhor acredita que esse potencial enorme de crescimento ainda na relação tem como peça fundamental essa adaptação do brasileiro às culturas do mundo árabe e com o tempo essa adaptação vai se tornar algo frequente? Isso. Que a base é a informação. Se você tiver informação, você vai se conscientizando, você vai vendo como é que é, e ele vai percebendo isso, ele vai percebendo que você tem esse conhecimento, que você está respeitando a cultura. Então aí você vai ganhando espaço. E uma vez que você ganha espaço, eles passam a ser fiéis. Isso é muito interessante também. Mas você tem que cumprir. Você tem que cumprir. E aí é uma questão de país também. O país tem que mostrar isso. Os empresários, unitariamente, mas o país tem que ter uma política disso, tem que mostrar essa convivência boa, esse respeito à cultura. Então, mas tudo a base é tudo informação. Nós precisamos dessa informação e a informação atual, né? E não a informação de 15 anos atrás. Porque, por exemplo, hoje você tem os países árabes avançadíssimos tecnologicamente. E às vezes a gente não tem essa imagem aqui. Chega lá achando que não é assim e você leva um susto na hora que você chega lá. Por isso que eu digo que a informação é básico. Como, por exemplo, você tem as melhores universidades do mundo estão em alguns países árabes, mundiais, universidades americanas, universidades inglesas estão nos países árabes. Então, para os estudantes também tem um campo enorme aí a correr. Enfim, você tem aí um potencial extremamente importante, mas para tudo isso nós precisamos conhecer. E é isso que o livro traz muito, essa discussão. Tá? Bom, deu para perceber por esse nosso bate-papo aqui com o Rubens Sanum, que entende muito do assunto, que o livro, em 10 capítulos, é uma verdadeira
aula para quem pretende fazer negócio com o mundo árabe ou para quem, ao escutar essa entrevista, acendeu uma luz e disse: posso fazer negócio com o mundo árabe. Fica o convite a você, ouvinte, hoje, às 6 horas, na Câmara do Comércio Árabe Brasileira, que fica na Avenida Paulista, o lançamento oficial do livro Brasil e Mundo Árabe, Negócios, Marketing e Diplomacia Econômica Ampliada, escrito por Rubens Sanum, estrategista de marketing, consultor, pesquisador de mercado e cônsul honorário da Tunísia, ex-presidente da Câmara do Comércio Árabe Brasileira, autor do livro que conversou aqui com a gente. Agradeço demais o senhor por ter comparecido aqui. Senhor Rubens, muito obrigado pela participação. Aprendi bastante hoje, viu? Muito legal. E bom, muito obrigado. Um abraço. 11h50.